voltar, né? Começamos setembro, feriadinho nos Estados Unidos, dia do trabalho lá. Cara, quando não tem mercadinho com investimento de fora, a nossa bolsa de esquina. Então, tivemos mais um dia difícil no Inint, 9 operações, 8 operações perdedoras, só uma vencedora, menos 240 pontos líquidos com taxas pagas. Acontece, Inint, isso aí a gente já sabe. Isso é o que aconteceu hoje. Cara, de 20 a 38% de operações vencedoras, é isso, é o que o meu setup apresenta. Então, quando tu abre uma operação, 80% das chances vai dar errado. Inclusive, no final de agosto, aí, o mês de agosto, cara, com certeza mudou um pouco essas estatísticas. Essa última semana mesmo, cara, foi menos de 10% de operações vencedoras. Eu tomei muito de tudo que é lado. Consegui me defender, não quebrei a conta, mas perdi dinheiro. E hoje perdi de novo. Bonito. A gente segue. Não no Minint. Minint agora encerrei pro ano. Só quando tiver toda uma confluência de Marte com Júpiter, com a Lua, Saturno e o Sol junto com a Terra certinha. Aí a gente vai. Mas se não for assim, nunca mais. Amanhã é mini dólar. Então eu vou te mostrar tudo que aconteceu no Minint, no mini dólar. E vamos começar com os anunciados para amanhã, que estão em algum lugar nesta questão deste ponto. PIB do Brasil, 9 horas da manhã. Trimestral e anual. Opa, tem notícia. PMI, ISM. Notícias de 11 horas da manhã que a gente tem que fazer, tem que ficar de fora. Notícia é barulho, notícia é ruído. O mercado já tá com tudo direito, mas é bom ficar fora da notícia. Só esperar ela passar e ver qual é a reação. Se vai manter o movimento do mercado ou vai virar ao contrário, tá? Perdão. 60 minutos. Mini índice. Bom, o que esse cara tá fazendo aqui? O que vocês acham? Pra mim, tá com muita cara, mas muita cara, focinho, né? Sabe aquela história? Se faz quack, se anda como um pato, é porque é pato, né? Então, fizemos uma aqui e podemos estar fazendo a segunda aqui, um pouquinho mais, e agora ele volta pro caminho dele. Região de suporte bem bom, gap aqui embaixo. Confluência? Total. Da compra. Inclusive, ó, rotacionou, sentou no range lá em cima e amanhã pode ser um dia muito tranquilo para buscar esta região aqui, este pêndulo que fez o cruzamento do novo range. E sabe o que pode acontecer? A mágica do cruzamento da média de 21 com a média de 200, dizendo sim, é bullish mesmo, mas não conta com o índice, sabe? Não leva muito isso em conta. Fica ligado que o índice é violentinho, tá? Eu falei 60 minutos, mas é 30, né? Vamos ver 60 minutos aqui. Mesma coisa, cara. Mesma coisa, não muda nada. Eu diminui o tempo. Não tô mais usando 60 não, cara. Eu vou mudar aqui, porque agora vai ser 30 minutos. 30 minutos é melhor, porque daí fica mais agradável pra operar nos 5.000 ticks, então é isso, tá? Cenas de estudos. E vamos para mini índice. Meu tickets, pra gente ver esse mercado. O que ele fez? O que a Baiana tem? E é isso aí, cara. Ó, aqui foi a geração da liquidez que a gente tá estudando, que a gente voltou a estudar, que não dava muita bola pra pivô, e agora eu tô dando sim, que eu acho que é uma confluência muito boa com a minha constituição de trading. E aqui eu consegui fazer 8 operações. Depois eu fiz a vencedora. Aqui eu fiz também. Poderia ter sido só uma aqui. E segurar os gargumilhos até ele abrir o butiá. Tem suporte, tem um monte de coisa acontecendo aí pra ele poder fazer o reteste. Lembra dos swing, highs and lows? Dos priors, que a gente tá estudando? Ele começa perdendo aqui, esse fundo faz um, perde esse outro fundo, faz outro, perde outro, faz outro, perde outro, faz outro, perde outro, faz outro. Opa! Choque. Então aqui temos todos eles. BOS, Break of Structure, a quebra da estrutura para barro. Nesse ponto aqui, nós temos o que? Choque. Mudança de característica deste ativo fio de Kenga. Mas, ele faz uma sequência? Ele quebra o padrão, ele vira ao contrário e toma a violinada neles. E aí ele faz o movimento. É clássico do índice. O que fazer e o que esperar para amanhã? É isso que eu disse, cara. Se ele se mantiver acima da média de 200, cruzando a média de 21 do diário, a gente tem uma região muito boa. Fiz uma operação muito legal nesse ponto aqui e levei ela até aqui. E aqui eu vazei, porque a minha calculadora dizia que o range era isso aqui. Como ele fez aquele topo lá, eu ajustei o range pra cá. E olha a mágica. E eu saí num ponto muito bom, se vocês olharem na live lá, inclusive no post que eu fiz também eu falo sobre esse ponto aqui e falo inclusive sobre a mudança de característica desse preço e o ponto que ele iria mudar, se mudasse. Mas violinou, né? Então, de volume financeiro, nada acontece nesse troço aqui, muito difícil de operar ele. Amanhã, reteste de topo. Amanhã a gente tenta um reteste de topo. Qual reteste de topo? Principalmente o movimento de alta, replicado para o pullback. Ele vem até aqui. Então aqui a gente tem um movimento medido, com bastante resistência acima para poder retestar esse cara aqui. Se ele buscar pelo menos esse topo aqui, é interessante. E principalmente se ele buscar um movimento medido e romper este topo de sexta-feira. Também tá interessantíssimo. Então vou buscar por isso, mas vou fazer o que a minha constituição manda, que foi o que eu fiz hoje. E que nós fizemos? Traçamos topo, traçamos
fundo e esperamos romper. Tentamos fazer uma entrada um pouquinho antecipada aqui, já era 10 horas, né? 10 e pouco, né? Foi lá pelo meio-dia, 11h40 que ele rompeu aqui, 11h30 por aí. E aí ele deu o sinal da venda. Primeiro o dólar acusou a compra, né? E aí depois ele deu o sinal da venda e a gente foi, sem medo algum. E é isso aí, 9 operações, 8 stops, um gain. Fizemos um bom trabalho. Stops curtos. Mas não é o ideal. O ideal é esperar. Fazer o movimento certo. Quando a gente não sabe o que está acontecendo, nesse caso aqui, eu não sabia o que estava acontecendo. Estava completamente alucinado. E aí a gente paga um preço alto. Então, como é que a gente vai operar esse cara aqui? Cara, a gente tem um objetivo de fechamento de gap. Depende de como é que ele vai abrir. Temos suportes que estão sendo respeitados com veemência, né? E amanhã o dólar vai estar pedal on the metal. Vai estar pisando... Vai pisar fundo. Big Brothers, pra quem não conhece, pesquisa aí, pisa fundo. Tem suporte, tem resistência lá em cima. Eu esperaria por um reteste e um fechamento... completar o movimento medido que o mercado fica devendo, e depois ele vai lá e fecha aquele gap ali. Eu tenho interesse também. E o índice é aquela história, cara. Ele é uma faca de dois legumes, ele corta pros dois lados, e as estatísticas são essas. É de 20% a 38%, na melhor das hipóteses. Né? Baixou pra 10%. Então, de 9 operações eu errei 8, só acertei 1. E mesmo assim saí com 240 pontos negativo. Tô nem aí pra isso. Nem aí. Uma operação no dólar amanhã já mata isso aí. Operar pelas pontas, tentar um reteste topo. Sempre começando por, cara, nessa região que ele tá, não precisa de trap, cara. Pode ser duas tentativas falhadas da venda. Higher highs, higher lows, bota a tua ordem ali, deixa ele ir, deixa ele voltar, deixa ele ir de novo. Cada vez que ele for rompendo aqui, ó, price swings, a gente vai acompanhando ele. Até um momento em que ele vai chegar aqui e vai fazer isso aqui. E aí a gente vai observar aqui um rangezinho pra ver se ele vai ultrapassar esse range. E se ele só vier aqui, beijar esse rangezinho e capotar, a gente bota a nossa ordem aqui, amarradão, nosso stop aqui e deixa a cana moer até fechar o gap. Se ele continuar capotando aqui, mesma coisa, a gente segue acompanhando, vamos ver onde é que ele vai falhar, vamos ver onde é que ele vai quebrar essa estrutura. A gente procura pelo quê? Uma quebra de estrutura. O choque, né? Qual é o choque? Ele, cara, pra ele quebrar essa estrutura aqui, onde é que ele rompeu? Ele vai ter que perder esse fundo aí, né? Aonde tá? Vai ter que perder esse fundo aí. Aqui ele passou pra cima, né? Veio aqui embaixo. Higher, lows. Daqui ele vai embora. Se amanhã ele continua subindo aqui sem fazer nenhum tipo de pullback, aqui pode ser a quebra da estrutura. Aqui é o choque. Por enquanto ele continua só fazendo... Quebra de estrutura não, desculpa. Tô usando a palavra errada. Mudança de característica do preço. Por enquanto, ele segue muito comprador. E eu sigo com ele, viu? Eu sigo comprador com ele. Ele segue comprador, eu sigo com ele. Pra mim ele tem esse objetivo aqui. Na venda, ele vai ter que quebrar a estrutura e cara, foi tensa essa operação aqui, ó. Levou um bom tempo pra ele fazer isso aqui, não foi de uma hora pra outra. E ao menor sinal ele voltou, violinou e foi pro alto de novo. Então assim, bem perigoso. Como sempre. Em índice. Normal. Tá? Vamos pros... mini dólar. Tá vendo o que esse cara fez? Mas olha a distância da média de 200, cara. Tá muito longe ainda. Muito longe. Aqui eu nem... Cara, nem vou colocar nada aqui. Eu vou deixar. Ele tá no range. Ele pode estar só fazendo o cruzamento dele aqui. Só foi fazer um topo duplo aqui pra capotar. Região boa pra gente operar na venda tem que ser um pouquinho mais alto de preferência nessa região aqui. Mas aqui já tá entregando o jogo e pode retestar esse fundo amarradão. Hoje ele virou pra compra, mas não quer dizer nada. Olha essa negação aqui, ó. Isso aqui é pura manipulation. Mas amanhã ele vai estar totalmente aceso. Vamos ver o diário aqui. Ele não fez nada, nem testou a média de 21 do diário, olha. Nem testou, tá em cima desse suporte aqui. E como eu já disse outras vezes em outras análises, segue nesse canal de baixa, segue dentro desse megafone, não consegue nem chegar perto do range novo, o último criado. E, cara, o alvo tá aqui, ó. 5,16, 5,15, 5,20. Essa é a região. Confluência total da venda. Total bearish. Tá até quase no mesmo ponto aqui, ó, entre 60 e o diário, tá? Então isso aqui nos dá sentido de mercado. Vamos agora para os 5.000 ticks. Né? A gente tem que lembrar que os ticks, cara, os ticks, eles são utilizados para padrões de entrada, não para sentido. A gente não faz operações visando sentido de mercado em ticks. Isso aqui que ele entregou. E ele cantou a pedra aqui, ó, bem cedinho. Cadê aqui, ó? Rompeu para compra bem cedo. Próximo das 10 horas, 10h15, ele já rompeu para compra, já disse que vinha para compra. Fez um pullback, higher highs, pullback, rompeu o topo, tocou ele. E, como não tinha volume financeiro, feriado nos Estados Unidos, ele fica ladal. O que fazer amanhã? É história, tem que... Tá muito ruim aqui, porque trocou agora. Muito ruim de ver. Vamos ver os 2.000 ticks, acho que é melhor. Tá, assim tá melhor. Então, ó, 2.000 ticks, ó, tá naquele rangezinho ali, tentando entrar nele. Não sei se tem força, cara. Não sei se tem força. Já sentiu ali, tá próximo da média de 200. Acho que não, cara. E, ó, observando aqui, ó, que a gente tá estudando. Quebrou a estrutura, né? Lembra? Topos fundos ascendentes, high highs, high lows, ele vai pra baixo, ele rompe esse cara aqui, dá prosseguimento do mercado. E o que ele faz agora? Não consegue mais romper o topo, perde o fundo prévio. E aqui, é o famoso inoxidável e inenarrável choque, mudança de característica desse preço.
Pra dar prosseguimento a isso, cara, agora ele tem que fazer o quê? Ele tem que quebrar a estrutura desse troço aqui. Quebrando a estrutura, que seria perder esse cara aqui e fazer o movimentinho que a gente tá acostumado a ver, que é ele vem pro alto, quebra a estrutura, vem pra cima, capota, capota, é isso que a gente quer. Aqui, ó, aqui ele quebra a estrutura, né? Aqui ele vinha subindo, subindo. Aqui ele quebra a estrutura, aqui ele faz a mudança de característica do preço. E aqui, efetivamente, ele quebra a estrutura. A gente procura entrar nessas regiões ou aqui mesmo, para confirmar o movimento da venda, para vir nela. Como que a gente vem? Ah, cara, no mini dólar é bom vir em trap, né? Então, uma tentativa, duas tentativas, deixa ele vir mais em cima, armar um prior, capotar, tentar entrar o mais em cima possível, para quando chegar aqui e realmente ele acusar quebra da estrutura para capotar, a gente já tá no lucro e ele escorrega na groselha aqui e nos entrega bastante dinheiros. O dólar é desse, o dólar entrega, é lindo de operar esse cara. E as estatísticas desse setup que eu uso no dólar são fantásticas, de 35% a 60%. Então é outro mundo. Cara, é outro mundo, outro mundo. E é o menor sinal de quebrar o movimento ali e mudar a característica do preço. A gente vira a mão também, a gente vai observando. Amanhã é outro mundo pro dólar. Amanhã o dólar acorda depois de 15 de julho. Desde 15, 14 de julho por ali, ele começou a capengar. Dia 17 de julho foi os últimos 17 pontos que eu fiz, ou 20 pontos direcionais que eu fiz depois, cara, ficou muito ruim de operar ele. Caiu muito volume, perdi total interesse, fui pro índice e... fudi no índice, pra variar. Tá? Então é isso. Aqui já deu um sinal, ó. Já quebrou a característica do preço, né? Aqui ele já deu um sinal para quebrar a característica do preço. Tudo que a gente precisa agora é que ele faça a quebra da estrutura, continuar capotando, e a gente vai tentar abarcar um movimento bom. A bala de prata fica entre o segundo e o terceiro movimento. Estou estudando bastante isso. Então, faz um movimento, quebra a estrutura, né? Lembra? Quebrou aqui a estrutura, por exemplo. Quebra a estrutura, quebra a característica de preço, eu confundo isso às vezes. Quebra a estrutura, vem um pouco mais baixo, vai lá em cima, e aí aqui, meus amigos, é a bala de prata, onde ele escorrega na groselha e faz um movimento direcional excelente. É isso que a gente busca. Esse aqui é o movimento que a gente quer. A gente não tem interesse desse. A gente não tem interesse desse. A gente tem interesse desse movimento mais alto. Bem simples, bem rápido, bem dinâmico. Então, se você acredita que o que eu falei aqui agregou alguma coisa para o seu setup, para a forma de observar esses mercados futuros, deixa seu like. Hoje tem a possibilidade de se inscrever no canal, vem comigo. Eu faço projeções de segunda, quinta aí, entrego à noite ali, vejo as prováveis bolas curvas para o próximo dia, como que esse cara está se movimentando. E pra gente ficar preparado, a gente conseguir atacar. Tá? E eu faço lives de segunda, sexta, 9h55. Eu não opero na primeira hora da manhã, só se tiver muito direcional, muito lindo, com bastante plano financeiro. Eu até faço alguma coisa, mas uma ou duas operações. Mas eu opero só depois da primeira hora, depois que eu traçar suporte e resistência. Quem romper primeiro, nós tocamos e vamos fazer o movimento acontecer lindamente, utilizando o quê? Esses movimentos de pivô, esses movimentos de quebra de estrutura, de mudança de característica de preço. Essa batida que eu tô, tá bom? Obrigado, boa noite, durmam bem. Amanhã, 9h55, estamos aí. Tchau, 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 tchau.